presente, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. É com muita alegria que nos encontramos aqui no dia de hoje, no começo dessa semana, onde esse ambiente foi preparado pela espiritualidade com tanto carinho para nos receber. Pai, te agradecemos por toda a oportunidade que temos de conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos traz tanta alegria, que nos mostra o caminho até Ti. Senhor, te pedimos para que esteja sempre conosco, em todos os momentos, para que nos inspire, para que nós possamos ser cada vez mais pessoas melhores, apesar de todos os nossos defeitos. Muitos de nós, a maioria de nós, se esforça para ser cada vez melhor. E te pedimos, Senhor, para que durante esse trabalho que vai acontecer em seguida, que possa envolver a nossa irmã que vai fazer a palestra, para que ela seja inspirada e traga os seus estudos para que nós possamos absorvê-los. E assim, Senhor, com grande alegria te agradecemos e te pedimos para que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos ter a nossa palestra com a Evelyn, que veio lá... O quê? Tirar. Tá bom, vou tirar. Como eu estava dizendo, a Evelyn, ela veio lá de São Paulo? Você é de São Paulo? Manaus, Amazonas. Manaus! Nossa, é verdade, estado de Manaus. Eu vou dar uma lidinha aqui na biografia dela, rapidamente. Evelyn Freire de Carvalho é escritora, poetisa, palestrante e comunicadora espírita. Por profissão, é procuradora de contas do Ministério Público do Estado do Amazonas, estudiosa da doutrina espírita há mais de 30 anos. Idealizou o canal do YouTube com o nome de Conhecendo o Espiritismo, que faz parte da área de estudo do Centro Espírita Online Casa de Jesus, que é o nome da casa que você frequenta, né? Que nome bonito, né? Casa de Jesus, lindo. Atua como coordenadora da área de mediunidade e da área de estudos do Centro Espírita Online, além de participar das atividades da casa como facilitadora nos estudos e dirigente de reunião mediúnica virtual. Seu trabalho é dedicado à ampliação do conhecimento da doutrina espírita com vários cursos online, despertando o interesse para o estudo mais sério e aprofundado do espiritismo em diversos locais pelo mundo. É muito prazer, né, de ter a Evelyn aqui conosco, e ela também tem vários livros. Aqui eu tenho uma lista de 20, mas eu acredito que você deve ter mais que isso, né, pelo que nós estávamos conversando. E ela, muito gentilmente, nos presenteou com 2 dos livros dela, né, esse, Depressão, e Descomplicando o Livro dos Espíritos. E nós estávamos conversando e ela me disse que é uma coleção que todos eles têm como o Descomplicando, né? Mas todos os temas, libertação, do André Luiz, do Allan Kardec, eu estou com libertação na cabeça, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns. Então, toda a coleção de Allan Kardec. E ela estava me dizendo que muitas vezes o pessoal acha que é complicado, então existe algo mais simples para que a gente possa
né, aproveitar, então vale a pena, né? E esses livros, eles estão online, que também Sim, que estão disponíveis na livraria do Centro Espírita Online Casa de Jesus. Então é só acessar. então quem tiver interesse, Mas tem certo? venda aqui no Brasil? Não. Aqui no Então, agora nós vamos ter a Evelyn, que vai nos dar o prazer da sua palestra, com o tema Eu Vim para que todos tenham vida e que todos a tenham plenamente ou em abundância. E me lembra muito esse tema quando eu era menina ainda, na igreja, que eu era católica, a gente cantava uma música que tinha todas as palavras, era muito bonito, e me lembro bem. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Best Boss. Não é. Acho que sabe. Ok. Você tem algum PowerPoint? Não? Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare nesta noite. Gostaria inicialmente de agradecer ao Centro Espírita Fraternidade e Amor, ao CEFA, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui esta noite. É uma grande alegria, uma grande honra para mim. E muito feliz também pela oportunidade de nós conversarmos sobre essa frase tão importante, tão necessária de Jesus para as nossas vidas. E eu pediria a permissão de vocês para que nós começássemos com uma pergunta. Quem de nós, mesmo estando rodeado de pessoas, mesmo cumprindo os nossos deveres, fazendo tudo certo, sente às vezes que algo nos falta? E não é o teto, não é o alimento, às vezes não é um trabalho e uma profissão, mas nos falta sentido, nos falta propósito, nos falta aquela sensação de que a vida está acontecendo por dentro e não apenas passando por fora. E quando nós pensamos nessa reflexão, nessa pergunta, vamos lembrar de Jesus, que há mais de 2000 anos nos fez um convite. Um convite que não chegou de uma forma como um chamado, convite explícito, mas como uma afirmativa, simples e profunda, e que quando é seguida, é capaz de transformar as nossas vidas. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos para refletir sobre esta afirmação libertadora de Jesus. Quando ele, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para que nós possamos refletir com mais entendimento, com mais compreensão e profundidade sobre esta frase, nós vamos organizar as nossas ideias em 4 pontos principais. No primeiro momento, vamos contextualizar essa frase de Jesus. Onde ele a disse? Quem estava presente? Por que ele entendeu ser necessário trazer esta frase? No segundo momento, vamos realmente analisar o que significa vida em abundância. Estarei eu interpretando adequadamente vida em abundância? Então vamos ter a oportunidade de completar, de refletir, na verdade, sobre isso. No terceiro momento, vamos trazer um testemunho, um exemplo vivo de alguém que transformou à luz do Evangelho a sua vida em abundância. E por fim, no quarto momento, mas não menos importante, vamos refletir o que este convite, o que esta frase libertadora de Jesus tem a ver comigo. O que é que o Mestre pede de nós?
Então, iniciando as nossas reflexões, vamos entender em que contexto isso aconteceu. Antes de Jesus pronunciar esta frase, havia acontecido um fato muito importante: a cura do cego de nascença. Esse homem havia nascido cego, nunca havia enxergado a luz do dia. Cresceu assim, vivendo ali da caridade alheia, muitas vezes invisível a muitos da sociedade. Jesus o viu, Jesus o curou. Imaginem a alegria daquele homem, que nunca tinha visto nada. Naquele momento viu pela primeira vez as cores, a luz do sol, o rosto das pessoas. Mas aquilo que para qualquer um de nós seria motivo de alegria, de festa e de satisfação, para aquele homem foi motivo de problemas e dificuldades. E isso por quê? Porque os fariseus, os sacerdotes, não se alegraram com ele. Ao contrário, eles desconfiaram, eles perguntaram, questionaram e acabaram por expulsá-lo da sinagoga. Imaginem a crueldade desse ato. Jesus o cura, traz a ele a visão, ele enxerga fisicamente e ele é expulso da sinagoga pelos homens de Deus. Aqueles que deveriam amparar, aqueles que deveriam consolar, oprimiam. Aqueles que deveriam libertar, aprisionavam. Aqueles que deveriam promover a vida, promoviam o medo, a exclusão, o sofrimento. Enquanto Jesus o cura, ele perde a comunidade. Então, o que acontece? Ao ser expulso da sinagoga, o ex-cego, junto com ele, alguns, vários, o Evangelho não diz exatamente quantos, mas diz que fariseus, sacerdotes, seguiram com ele também. E ele encontra Jesus. E Jesus, então, toma ciência do que havia acontecido dentro da sinagoga com aquele homem. E é exatamente neste momento, com o objetivo de explicar, não apenas à sociedade, mas aos próprios fariseus que ali estavam acompanhando aquele homem, que havia duas formas muito diferentes de conduzir pessoas, de orientar pessoas. Uma forma pautada no amor e no carinho, e a outra na opressão. E exatamente para explicar isso é que ele nos fala de pastores, de ovelhas e de vida em abundância. É nesse momento, então, diante daquela multidão e daqueles fariseus, que ele nos fala da parábola do bom pastor, que está lá no capítulo 10. Porque essa frase, que é o objetivo da nossa reflexão, está dentro da parábola do bom pastor. E na parábola do bom pastor, Jesus nos diz o seguinte, que existe o pastor que entra pela porta das ovelhas, que conhece as suas ovelhas, que é por elas conhecido, que ele vai à frente das ovelhas, conduzindo-as com amor e com carinho. Não as empurra, não as oprime, não força a sua caminhada. O pastor naquela época não era alguém que apenas conduzia ovelhas. O pastor morava com as ovelhas, alimentava as ovelhas, cuidava delas, preocupava-se com a sua segurança e, se necessário fosse, dava a vida para salvar as suas ovelhas. Então Jesus, naquele momento, ele mostra e ele avisa que ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor.
E nesse momento ele diz, mas tem também o ladrão. O ladrão, ele vem pela outra porta. O ladrão não se preocupa com as ovelhas, não está preocupado com a segurança delas, porque para ele elas não são importantes. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Naquele momento, então, Jesus estava de forma muito clara e objetiva, fazendo que uma oposição à postura, à conduta dos fariseus, que eram os homens de Deus que estavam ali para conduzir, para libertar, para dar a vida, para amparar, para levar a segurança às ovelhas, quando agiam como o ladrão, que na verdade buscava dominá-las, oprimi-las e não amava as suas ovelhas. Ele, diferentemente, mostra-se como o bom pastor, pois cuida, ampara, preocupa-se com a segurança de cada um de nós, as ovelhas do Cristo. Então é exatamente nesse momento que ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando Jesus diz, eu vim, esse eu vim não deve ser entendido apenas como um momento oportuno, como a sua vinda ali naquele momento para amparar. O eu vim refere-se a toda a missão do Cristo. Refere-se exatamente também à escolha, à decisão de descer à terra, nascer, encarnar no mundo de sofrimento, de dor, de aceitar a fragilidade humana, de submeter-se a essa fragilidade para nos ensinar vida em abundância. Então, por isso Jesus, então, naquele momento, diante do que tinha acontecido com o cego de nascença, ele diz essa frase, mostrando que, conquanto o cego, ex-cego, enxergasse fisicamente, ele foi devolvido à escuridão pela sociedade, pelos fariseus, pela religião. Diferentemente de Jesus, que trouxe-lhe a vida, mesmo sem estar dentro de uma sinagoga. Então, é importante nós compreendermos isso, porque nós talvez estejamos, sem perceber, permitindo que vários ladrões adentrem, controlem as nossas vidas. Ladrão não se refere apenas a pessoas. Pode se referir a pessoas, pode se referir a sistemas, pode se referir a ideias, como pode se referir também a emoções e sentimentos. Emoções, sentimentos como a culpa, como o medo, comparações. Tudo isso pode de alguma forma estar oprimindo a minha vida, evitando e dificultando que eu possa ter uma vida abundante. Então, reflitamos também, porque o objetivo é sempre fazer essa conexão do Evangelho com o nosso hoje. Nós não estamos desconectados, estamos totalmente em sintonia com tudo aquilo que Jesus nos disse. Será que existe, será que tenho eu permitido que algum ladrão domine, entristeça a minha vida, tirando-me a capacidade de viver em abundância? Mas então, o que seria vida em abundância para que eu possa avaliar se eu estou ou não vivendo em abundância? Será que algo me falta? Por quê? O que seria? Vida em abundância, para que nós possamos entender o que é, precisamos começar entendendo o que não é. Vida em abundância não significa acúmulo de bens.
vida em abundância não significa ausência de problemas. Vida em abundância não significa facilidades. Até porque, se isso fosse, Jesus estaria contradizendo as suas próprias palavras. Porque Jesus sofreu, Jesus não teve acúmulo de bens, vida fácil, ausência de problemas, foi perseguido, foi crucificado, não tinha excesso de posses, ao contrário. Então já entendemos que não pode ser isso. E de fato, não é. Vida em abundância é vida com plenitude, vida com propósito, é paz na consciência, é consciência direcionada, é coração tranquilo e em paz. É isso que nós precisamos entender por vida em abundância. E existe, quando nós estamos refletindo sobre isso, nós percebemos, portanto, que uma pessoa que tem a vida em abundância, ela pode chorar, porque ela não significa ausência de problemas. Mas aquele choro não é um choro desesperado, não é um choro que perde a confiança e a fé em dias melhores. Alguém que tem a vida em abundância pode cair, mas não permanece no chão. Levanta-se, confia e acredita que o amanhã pode ser melhor. Quem vive uma vida em abundância passa por provas também, mas passa por todas elas segurando nas mãos de Jesus. Passa sabendo que está amparado, auxiliado e fortalecido pela espiritualidade. Portanto, percebemos que vida em abundância é essencialmente a forma como nós sentimos e reagimos diante da vida. E há uma análise muito interessante que nos ajuda a compreender melhor a vida em abundância, que foi feita pelo Espírito Sheila no livro Comandos de Amor, num texto intitulado Evangelho e Vida. O que é que o Espírito Sheila ali nos fala sobre abundância? Ela diz o seguinte, que existe o que ela chama de boa vida e vida boa. Ela disse, há muitos de boa vida e muitos de vida boa. Boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. Muitos de boa vida trazem e deixam rastros de sombra, pois preocupam-se apenas com si mesmas e vivem pautadas no egoísmo. Ao contrário, as que vivem a vida boa deixam marcas de luz, pois vivem para o trabalho, para a vivência ao próximo, a dedicação ao amor. Então ela vai ali fazendo um paralelo entre boa vida e vida boa. Ela vai nos dizendo, por exemplo, que a boa vida, ela normalmente é pautada em palavras bonitas, enfeitadas, mas que a vida boa é pautada no exemplo. A primeira, estimula a desordem nas nossas vidas. A segunda, a ordem. A primeira, estimula a preguiça. A segunda, o trabalho. A primeira, o egoísmo. A segunda, a caridade. A primeira, a ignorância. A segunda, a educação. A primeira, a indisciplina. A segunda, a disciplina. Então, alguns exemplos podem ser trazidos para nós compreendermos melhor essa ideia trazida pelo Espírito Sheila. Vamos para o nosso dia a dia.
para a nossa realidade, por exemplo. A boa vida, quem busca e vive essa vida, é aquela, por exemplo, que consegue ter o ego inflado. Quando consegue vários likes nas redes sociais. Mas que, por outro lado, ao inflar o ego, não infla, não engrandece o espírito. São aqueles, por exemplo, que buscam as festas, mas as festas que apenas matam o tempo, mas que não preenchem a alma de ninguém. São ainda aquelas pessoas que adoram mostrar um carro novo, mostrar uma bolsa cara, causar inveja às pessoas, mas que de forma nenhuma essas conquistas trazem a paz aos seus corações. São aquelas conquistas que o mundo todo vê, mas que você sabe no seu íntimo que não te torna melhor. Isso é a boa vida. A vida boa, diferentemente, é aquela, como diz então Sheila, deixa marcas de luz. É quando nós vamos dormir em paz, mesmo sem aplausos. Ou ainda, quando nós perdoamos alguém, mesmo que ninguém saiba sequer que eu fui ofendido. É quando ainda eu consigo servir sem que haja ali no silêncio, na tranquilidade, sem que ninguém esteja vendo, mas Deus está. A vida boa, aquele que procura viver a vida boa, é aquele que escolhe a verdade, mesmo quando a mentira poderia lhe ser mais confortável. Quem vive a vida boa pode olhar-se no espelho e respeitar-se, não por aquilo que tem, mas por aquela pessoa que está a se tornar. Isso, então, é o que o Espírito Sheila nos chama a atenção. Esse que busca a vida boa vive em abundância, diferentemente do que busca a boa vida. O que será que nós temos buscado? A vida boa ou a boa vida? Há ainda um outro texto maravilhoso do Espírito Benfeitor Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, num capítulo chamado Existimos. E ele nos diz algo também extremamente relevante. Ele diz que tudo existe no mundo. Pedras, plantas, animais, seres humanos, tudo existe. Mas que viver espiritualmente é muito diferente. Existem, nas palavras de Emmanuel, muitas pessoas, muitas existências sem vida. Porque ele diz, o berço nos confere a existência, mas a vida é obra nossa. Ou seja, é uma conquista viver em abundância, é uma escolha, é uma conquista diária, que compete a cada um de nós escolher, decidir, viver. Não é algo que vem ao acaso, mas que depende, como ele diz, é obra nossa. Nós precisamos analisar as nossas vidas e nos perguntarmos, eu tenho apenas existido ou eu tenho vivido? O que eu tenho feito da minha vida? Qual a direção? Qual o propósito? Voltando à pergunta inicial, se eu ainda sinto que algo me falta,
provavelmente eu esteja mais a existir do que a viver. Então, essa reflexão que ele nos traz, ela é muito importante. E aqui vale mencionar, para nós entendermos o porquê, se nós estamos aqui, precisamos passar pelas dificuldades, mas ainda assim podemos ter vida em abundância. Precisamos lembrar da pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, que nos diz, que é perguntado à espiritualidade, qual o objetivo da encarnação? E os espíritos nos dizem que a encarnação é imposta ao espírito para que ele possa alcançar a perfeição. E para uns é uma missão, para outros uma expiação. Mas que todos nós precisamos passar pelas vicissitudes da vida, pelos desafios, pelas lutas, para que possamos alcançar a perfeição e também contribuirmos, darmos a nossa contribuição na obra da criação. O que vem então casar-se perfeitamente com o que o benfeitor Emmanuel nos fala. Precisamos então das experiências da vida para podermos alcançar essa perfeição, mostrando-nos que a vida na Terra é uma escola, é uma etapa de aprendizado, e na qual nós precisamos então não apenas existir, vivermos numa rotina, maquinalmente deixando a vida nos levar. Se nós aqui estamos para evoluir, para conseguirmos alcançar essa vida em abundância, precisamos escolher, ponderar, refletir, analisar, para que as nossas ações possam efetivamente nos conduzirem a esse objetivo maior, que é a elevação espiritual, a perfeição do espírito. Então, como? Será que eu tenho existido ou será que eu tenho vivido? O Evangelho nos responde essa pergunta. E o Evangelho não nos responde com teorias. Nos responde com exemplos vivos, histórias reais, de pessoas imperfeitas, simples, mas que a partir do Evangelho conseguiram transformar suas vidas em abundantes, a tal ponto que nós vamos conhecer a história exatamente de uma mulher simples, singela, imperfeita também, mas que viveu de forma tão abundante que quando ela se foi, o impacto que teve na comunidade cristã foi tamanha que realmente percebemos o quanto ela fez a diferença naquela comunidade. E o nome dessa mulher é Tabita. A história de Tabita está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 36. O Evangelho define Tabita da seguinte forma. Tabita era o nome dela em aramaico. Se for no grego, Dorcas. Vamos chamá-la por Tabita, mas o próprio Evangelho diz que pode ser Tabita ou Dorcas, dependendo do idioma. Pois muito bem, como é que o Evangelho define, conceitua Tabita? Diz que em Jope, na cidade de Jope, havia uma discípula chamada Tabita. Ela era cheia de boas obras e esmola que ela fazia. Aqui eu já abro um parênteses. O Evangelho não fala e não define Tabita pelos discursos que ela fazia, pelas posses que ela eventualmente ostentasse, pelo poder, pela hierarquia, pela autoridade que eventualmente ela tivesse na sociedade. Não. Ela é definida pelo que ela fazia todos os dias, cheia de boas obras e esmola. Ou seja, a define pela caridade, pelo amor vivenciado. O amor é a caridade em ação.
E era isso que Tabita fazia todos os dias. E assim ela era conhecida na comunidade cristã de Jope. Mas o que acontece com Tabita? Tabita adoece e morre. Naquele momento, então, a comunidade lava o corpo de Tabita, como era natural naquele momento, naquela época, a colocam num quarto alto e ficam ali, velando o corpo de Tabita. Mas a comunidade de Jope sabe que Simão Pedro está numa cidade próxima, a poucos quilômetros de Jope, chamada Lida. E aí então, sabendo que Simão Pedro ali estava, eles encaminham 2 cristãos, 2 discípulos também do mestre, para irem até Lida, chamarem Simão, pedindo para que ele fosse o mais rápido possível a Jope, em função da morte de Tabita. Então lá eles conversam, falam, sensibilizam Pedro a partir de Tabita, da sua vida, da sua história, e Simão Pedro vai então rapidamente a Jope. Quando ele chega, ele é levado até o quarto alto onde estava Tabita. E ali entram entram para ver Simão Pedro as viúvas daquela comunidade. Elas vêm aos prantos e elas vêm segurando em suas mãos mantos, vestidos, túnicas. Elas não dizem absolutamente nada a Simão Pedro. Elas apenas choram e balançam as suas mãos, mostrando a ele aquelas peças de roupa. Aquelas peças de roupas haviam sido feitas por Tabita. Aquele gesto daquelas mulheres que nada falaram, mas tudo disseram. Porque é como se elas dissessem a Simão Pedro: Simão, eu não tinha nada para vestir, mas Tabita costurou essa peça de roupa para mim. Simão, meu filho passava frio e Tabita trouxe-me este manto para o meu filho. Nós sabemos como as viúvas passavam dificuldades naquela época. Simão, ninguém vinha me visitar, mas Tabita veio e trouxe para mim essa roupa e essa túnica. A vida de Tabita, sem que aquelas mulheres dissessem uma palavra sequer, estava ali, tecida em cada peça de roupa. Havia pessoas vestidas pela caridade, pelo amor de Tabita. Havia dignidades preservadas a partir das mãos de Tabita. Tabita trouxe amor àquela comunidade. Ela vivia para servir aquela comunidade. Tabita tinha vida em abundância, porque a vida dela transbordava para os outros. As mãos de Tabita eram extensões das mãos de Jesus. Tabita não esperou uma grande missão, um grande chamado para amar. Tabita começou pelo que tinha nas mãos, mas com constância, com verdade, com amor, pequenos gestos, mas que impactaram a tal ponto aquela comunidade de Jope, que fez com que aqueles irmãos fossem buscar Simão Pedro para poder ajudar Tabita. E Simão, ao compreender o gesto e a amplitude daquela história, do impacto daquela mulher naquela sociedade, ele pede que todos se retirem do quarto. E quando ele ali está sozinho, diante do corpo de Tabita, ele ajoelha-se, ora
direcionando-se, colocando-se próximo ao corpo, ora ao Pai, ora a Jesus e diz: Tabita, levanta-te. E ela se levanta, senta na cama. Simão Pedro estende-lhe as mãos e levanta aquela mulher, que retorna plena de vida, tal qual Jesus fez com Lázaro. E Simão Pedro então chama toda a comunidade novamente, as viúvas e todos que ali estavam. E imaginemos a felicidade daquela comunidade. Nos diz o Evangelho que a alegria, o impacto da história foi tão grande que muitos ali em Jope se converteram ao Senhor. Claro que o impacto, a atitude de Simão Pedro é digna de nota, não há dúvida. Mas mais digna de nota é o impacto da vida de Tabita naquela comunidade. Porque ela transformou, ela fortaleceu, ela conduziu aquela comunidade pelo amor constante, simples, dedicado, mas vivido com amor. O que nos mostra que nós não precisamos de muito para vivermos vida em abundância. E para impactarmos, voltando ao Espírito Sheila, quem vive em abundância deixa marcas de luz, tal qual Tabita naquela sociedade. Nós não precisamos de muito. Deus não nos pede muito. Jesus não nos pede muito para que tenhamos vida em abundância. Pede apenas que naquele pouco que eu possa fazer, onde estou, onde estiver, no momento que estiver, na condição que eu puder ofertar, ali, feito com constância e amor, vida em abundância eu terei e vida em abundância eu proporcionarei. Então, a reflexão que nos cabe também fazer é: e se nós também fôssemos chamados a retornar ao plano espiritual? Qual teria sido ou qual seria o nosso legado? Quais as marcas, quais as boas obras que as pessoas iriam mostrar de nós? Qual o impacto que a nossa vida, que as nossas ações, que os nossos gestos, que os nossos pensamentos, que as nossas vivências causariam nas pessoas? Que tipo de emoção eu deixo naqueles que convivem ao meu lado ou por quem eu passo? Deixo boas lembranças? Deixo energias positivas? Deixo boas obras? Ou eu deixo mal-estar, desarmonia, conflitos? Que tipo de impacto eu deixo na vida das pessoas? Podemos eventualmente nos inspirar, nos comparar à vida de Tabita, que na sua simplicidade viveu com amor? Então, possamos nós, nesse momento, realmente entender por que Jesus, o que Jesus então pede. Senhor, todos nós queremos ter vida em abundância. Permita-me, ajuda-me. Como eu posso então, diante desses exemplos, diante desse entendimento, ter vida em abundância? O que esse convite, o que essa afirmativa tem a ver comigo? Como eu posso alcançar isso? Jesus nos pede, nos convida a 3 movimentos interiores que nos permitirão viver em abundância. O primeiro movimento interior é olhar para mim, olhar para dentro da minha existência, não com culpa, não com cobrança, mas com verdade, analisando como eu tenho vivido. Eu tenho existido ou eu tenho vivido? A minha vida tem propósito ou tem sido apenas uma rotina? Eu tenho deixado marcas
de luz ou rastros de sombra? Qual o impacto que eu causo na vida das pessoas, positivo ou negativo? Esse olhar é o primeiro, é o autoconhecimento, para que nós possamos ir para o segundo movimento, que é a escolha. Escolher agora o processo de mudança. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, não amanhã, não depois, hoje, agora. Que nós possamos escolher esse movimento de mudança, para que a partir daí então possamos ir para o terceiro movimento, que é o recomeço. Recomeçar como me é possível. Não significa apagar tudo o que eu fiz, tudo o que eu sou, trazer e tentar reconstruir uma pessoa do zero. Não. Recomeçar significa implementar pequenas e suaves mudanças, mas que já impactam profundamente as nossas vidas. Seguir na mesma trajetória, mas fazendo escolhas mais conscientes, mais verdadeiras, mais valorosas, para que a nossa vida seja em abundância. E quando nós percebermos, tal qual Tabita, que com pequenas ações, mas constantes e diárias, nós chegaremos a ter, a nos sentirmos, a vivenciarmos uma vida abundante. Portanto, olhar, escolher agora e recomeçar como me for possível. Esse é o caminho simples, constante, para que nós possamos ter vida em abundância. É isso que Jesus nos oferece, é isso que Jesus nos convida a vivenciar. Então, que nós possamos, todos nós, a partir de hoje, permitir que Jesus transforme as nossas vidas, que Ele nos oportunize, que Ele consiga ter lugar verdadeiramente dentro dos nossos corações, para que Ele possa transformar as nossas vidas. E nesse momento, nesses momentos finais da nossa reflexão, eu gostaria de convidá-los não mais a pensar, mas a sentir. Sentir esse chamado, sentir o convite de Jesus. E por isso, eu gostaria de pedir ou de ofertar para quem desejar, fechar os olhos um pouquinho. E eu pediria a vocês que pudessem imaginar. Imaginem uma noite simples, silenciosa. O mundo lá fora continua, mas ali tudo está em paz. Um estábulo humilde, pouca luz, o cheiro da palha, o calor dos animais. Maria está ali. José também. Não há pressa, não há palavras. E nos braços de Maria, um bebê dorme tranquilo. É Jesus, aquele que um dia dirá: eu vim para que tenham vida. Maria olha para você e num gesto silencioso aproxima-se e confia e permite que você segure o menino Jesus em seus braços. Sinta o peso leve daquele corpo pequenino, a fragilidade, a paz.
ele abre os olhos e olha para você. Não fala, mas o seu coração entende. É como se ele dissesse sem palavras: eu nasci por você. Eu vim porque eu te amo, para que você não apenas exista, mas viva. E nesse momento, você sente e permanece ali mais um instante com o menino Jesus em seus braços, sem pedir nada, sem falar nada, apenas sentindo. E agora, com muito cuidado, você devolve o menino Jesus aos braços de Maria. Mas algo permanece com você. Uma decisão silenciosa. Viver. Respire fundo e no seu tempo, abra os olhos. Muito obrigada. Obrigada. São palavras assim que tocam profundamente o nosso coração, né? Então, nós vamos então fazer a nossa oração de encerramento e depois a gente segue com os passes, lembrando que para quem está chegando a primeira vez na casa, ou mesmo para aqueles que talvez não conheçam o processo, que o passe é voluntário, e ninguém é obrigado a tomar o passe, só para um lembrete, tá bom? Mas então agora vamos fechar os nossos olhos e depois de tudo isso que nos foi trazido, que nós possamos realmente seguir esse pastor bendito que veio até nós para nos trazer a verdadeira vida, a vida do amor, nos ensinar a fraternidade, que nós possamos, Senhor, seguir os teus passos hoje e sempre, para que nossa caminhada com as nossas escolhas possa nos levar até Ti. Senhor, perdoa-nos pelas nossas faltas, que muitas vezes tropeçamos no caminho, mas sabemos que Tu está ali, sempre, de braços abertos, nos esperando, nos dando força. Que nós possamos realmente, nessa caminhada, escolher a forma melhor de vivermos, para que nós possamos realmente chegarmos até Ti, porque não existe caminho mais belo do que esse. Buscar o Teu exemplo, ter o privilégio de estar ao Teu lado,
importa quanto tempo isso possa demorar, mas só de sabermos que Tu está ali, à nossa espera, nunca desistindo de nós, sempre ao nosso lado, nos amando e pacienciosamente nos esperando. Fica conosco, Senhor, porque precisamos tanto de Ti. Que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. E agora nós vamos aos passos.